28 de março de 2020. As águias se reunindo. A estimada semente real de Abraão. Que momento especial o Senhor nos deu no domingo passado, quando a noiva de todo o mundo se reuniu junto ao seu trono, ouvindo o Papai Deus falar conosco e nos incentivar através de seu mensageiro, dizendo-nos: "Você é minha noiva e está fazendo exatamente o que eu lhe disse para fazer, permanecer no meu caminho provido para este dia, esta mensagem, e aplicar o sinal, que é esta mensagem, em sua casa. Não há nada que possa unir a noiva a não ser aquela voz, esta mensagem, o próprio Deus falando diretamente à sua semente predestinada. Ele está nos dando unidade com Ele, e uns com os outros, pois todos somos um nele. Estamos vendo as Escrituras se cumprindo bem diante de nossos olhos. O profeta de Deus nos disse que estes dias estavam chegando, disse o que esperar e o que devemos fazer para nos preparar. Temos estado em treinamento para estes dias. A noiva está se preparando. Fomos forçados a ficar em casa para que possamos ouvir aquela voz e sermos consolados enquanto Ele nos diz, a cada mensagem que ouvimos: não temais, filhos, estou convosco, sois meus escolhidos, eu proporcionei um lugar secreto e tudo o que precisardes, justamente como fiz com meu servo Elias. Elias tinha um lugar secreto provido pelo próprio Deus. Agora, a igreja não proveu isso para ele, o rei não proveu isso para ele mesmo não proveu para si, mas Deus proveu um lugar secreto para Elias ser alimentado o tempo todo durante a seca, onde sua comida era fornecida diariamente. Ele não precisava se perguntar o que aconteceria amanhã ou se o suprimento acabaria. Deus fez uma maneira para Elias escapar. E ele fez uma maneira para seus filhos que creem escaparem, agora, da ira e das coisas que estão por vir. 650718 E alimento espiritual a seu tempo. Obrigado, Pai. Nós também não precisamos nos perguntar o que vai acontecer amanhã, ou se o alimento vai acabar. Tu proveste uma maneira de escape para os nossos dias. Vemos que o Papa e os ministros evangélicos estão pedindo que orem e jejuem, dizendo: Senhor, nos arrependemos, perdoa-nos os nossos pecados, tem piedade de nós, restaura-nos. Está a 1 milhão de milhas de ser um país cristão. Eu nem oro por ele. Como posso orar quando não se arrepende vendo-os as poderosas maravilhas de Deus demonstradas diante dele, e negando, e fechando as portas a ele, e se afastando? Eu entrego a Deus. E ele está se afastando mais. E agora vai afundar. Vejam só o que acontece. 650718 tentando fazer um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus. Estamos vendo essas palavras se cumprindo. Quando vierem buscar o azeite e disserem, dai-nos do vosso azeite, será tarde demais. E de buscar o vosso, temos apenas o suficiente para nós. E isso nos fala do que, amanhã, estamos entrando no julgamento. A misericórdia foi rejeitada. Mas graças a Deus, nós temos alimento oculto, alimento espiritual, pois que estamos vivendo na bondade e misericórdia da revelação de Jesus Cristo nestes últimos dias, vindicando-se entre seu povo. 650718 E alimento espiritual a seu tempo. Ele nos tem dado a verdadeira revelação para o nosso dia. Estas fitas que foram armazenadas para nós. Ele enviou seu profeta para chamar sua noiva. E quem é o nosso profeta para o nosso dia? A mensagem e a palavra eram exatamente a mesma coisa. O profeta, a palavra, a mensagem, mensageiro, mensagem e mensagem, eram a mesma coisa. 650718 E alimento espiritual a seu tempo. Então ele nos encorajará ainda mais. Porque nós somos a noiva dele. Ele disse que não há nada impossível para nós, pois tudo é possível se tão somente crermos, e nós cremos em cada palavra. Ele então nos lembrará da autoridade e do poder que pertencem a nós, sua noiva.
Ele nos dirá que tudo de que precisarmos é para pedir, pois esta palavra vive em cada um de nós. Não vem a autoridade do Deus vivo na Igreja viva, a noiva? Os doentes são curados, os mortos são ressuscitados, os aleijados andam, os cegos veem, o Evangelho sai em seu poder, pois a mensagem e o mensageiro são a mesma coisa. A palavra está na Igreja, em pessoa. 650718 E alimento espiritual a seu tempo. Então, o que temos a temer? Nada, pois Deus tem uma maneira provida, um esconderijo provido, um alimento provido e esse alimento palavra provida vive em cada um de nós. Podemos falar a palavra para o que for necessário. Iniciemos nosso dia reunindo-nos junto ao seu trono às 9 para adorá-lo e dizer-lhe como o amamos, e agradecer-lhe por prover tudo de que precisamos para sermos sua noiva. Depois, vamos nos unir mais uma vez junto ao seu trono às 10, horário de Jeffersonville, Indiana, para ouvirmos 650718 E alimento espiritual a seu tempo. Deus abençoe ricamente a cada um de vocês. Irmão José. This way. Now I believe. Sim. Como agora eu creio, agora eu creio. Tudo é possível. Agora eu creio. Agora eu creio. Agora eu creio. Tudo é possível. Agora eu creio. Permaneçamos de pé agora com a cabeça inclinada. Senhor, que este não seja apenas um cântico, mas a própria profundeza do nosso coração cantando. Agora eu creio. Os discípulos certa vez disseram, depois que Jesus tinha feito tantos prodígios, disseram, Senhor, agora cremos. Jesus disse, credes agora. Disseram, nós cremos que tu sabes tudo e não precisas que alguém te ensine. Assim, Pai, esta noite compreendemos que tu não precisas do nosso ensino, mas precisamos do teu. Rogamos, pois, que tu nos ensines a orar, a viver e a crer. Concede isso, Senhor, através deste culto esta noite. Se nos falta algo, dá-nos, Senhor, pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu sei que muitos de vocês estão de pé novamente esta noite. Do lado de fora, encontrei grupos que disseram que não podiam entrar. Estão escutando pelo rádio em vários carros e agora tentaremos tornar tão rápido quanto possamos esta noite. No domingo à noite, nós educamos para orar pelos enfermos. Ter uma fila de oração quando pudermos formar uma aqui, mas estamos dedicando esse culto esta noite à oração pelos enfermos. E quero que vocês sejam edificados agora nestes santos oráculos de Deus, na fé, a fé desta hora. A fé vai se requerer mais fé do que já houve em qualquer era, porque esta tem de ser fé de arrebatamento para ser levado para cima, e assim queremos que vocês creiam esta noite em tudo o que tem visto, ouvido, a palavra que tem ouvido ser pregada, os sinais e prodígios que tem visto serem feitos. Queremos que vocês acumulem tudo isso no coração e considerem se é Deus ou não. É como Elias de outrora disse, se Deus é Deus, então serviu. E se Jesus é o centro de todas as coisas, para o cristão, então acho que devemos nos soltar de tudo mais e nos unir a Ele. Lembrem-se, Ele é o centro, Ele é a estrela do norte, Ele é a última palavra,
Ele é o absoluto. E se ele é a estrela do norte, só há uma coisa que aponta para a estrela norte, que é a bússola com quem você está velejando. E a bússola com que estou tentando fazê-los velejar é a palavra, e a palavra sempre aponta para ele. E sentimos que estamos passando por uma época de grande angústia e provas, perplexidade do tempo e angústia entre as nações e todos os tipos e coisas acontecendo, e às vezes fico abismado, como para todo lugar que olho, é como num barco no mar. E fui incumbido do barco. E como vamos sobreviver? E aqui vem com uma crista branca centenas de vezes maior do que o meu barco, mas passaremos por cima delas e cada uma somos mais do que vencedores através dele. O capitão Moore está segurando o cordão na extremidade do barco. Ele o levará até o outro lado. Nós passaremos por cima de cada uma delas. Agora, esta noite, de modo a nos apressar e deixar ser mais cedo, damos valor a vocês fazerem suas longas viagens e assim por diante, como vocês têm dirigido o sacrifício que têm de fazer. E vejam, isso me leva simplesmente a querer ficar e continuar falando e fazendo tudo o que posso para ajudá-los, mas quando estou aqui, tento me esforçar em tudo o que posso para prestar auxílio para esse momento em que agora estamos aqui. Então, você dá demasiado às pessoas e cada vez elas não conseguem se lembrar. Você tem de tomar uma coisa e mantê-la diante das pessoas até que vejam, e então, quando entendem isso plenamente no coração, então elas irão, então ensinar-lhes alguma outra coisa, somente passo a passo, enquanto prosseguimos. Agora ore e esforce-se. E creia agora esta noite pela cura. Não creio que haja alguma dúvida em sua mente quanto ao tempo em que estamos vivendo. Não creio que haja dúvida em sua mente quanto a Deus estar no meio do seu povo ou não. Eu creio que todos vocês creem nisso. E não há dúvida na minha mente quanto a isto. E eu sei que meu povo, meus amigos, os amigos de Cristo, os filhos de Cristo creem nisso. E me dá grande prazer chegar a ver quando se sabe que se tem uma mensagem de Deus e se dá às pessoas e ver as pessoas corresponderem a isso. Então olho para trás e digo obrigado, Pai. Oh, que alegria então é ver os filhos comendo o pão que lhes foi mandado. Compreendem que isso foi uma visão anos atrás, bem aqui no tabernáculo? Isso mesmo, o pão da vida. Irmão Neville, o irmão se lembra disso? Poder? Tempo poderoso. Agora, vamos abrir, se querem seguir a leitura e anotar, não creio que seria apropriado ter um culto sem ler a palavra de Deus e fazer alguns comentários, se vai ser um culto de cura ou de qualquer tipo. Todos entendemos, não há visitantes entre nós, eu suponho, mas todos entendemos o que é a cura. Não é nada que alguém faça por você, é o que Deus já fez por você. A salvação é na mesma linha. A única coisa é levar as pessoas a crer que isso é verdade. E Deus ensina isso em sua palavra. Então, o prova para aqueles que creem nisso, porque ele disse, tudo é possível aos que creem. Você diz, não há nada impossível para Deus. Você crê nisso? Também não há nada impossível para você, porque tudo é possível aos... Deus é uma pessoa, aos que creem. Está vendo? De modo que não há nada impossível para você, se somente puder crer. Agora, em 1 Reis, capítulo 17, eu quero ler os primeiros 7 versículos querendo o Senhor. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, vai-te daqui e vira para o oriente, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro do Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás o ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Note que ali te sustentem, não em algum outro lugar, ali. Foi, pois, e fez conforme o Senhor, ou a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão.
E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia no ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou porque não tinha havido chuva na terra. O Senhor acrescente suas bênçãos à leitura da sua palavra. E agora, esta noite, quero tomar um texto daí intitulado Alimento Espiritual a Seu Tempo. Esta manhã tivemos uma lição sobre prestando um serviço a Deus ou tentando prestar-lhe um serviço sem ser o tempo, a estação, o lugar ou a pessoa. E agora, este é o alimento espiritual a seu tempo. Este profeta Elias sabemos muito pouco a respeito, mas sabemos que ele foi servo de Deus e o servo de Deus para aquela hora. E Deus usou o seu espírito, que esteve sobre Elias já por 3 vezes e promete mais 2, 5 vezes por graça. Ele o usou sobre Elias, ele veio sobre Eliseu em porção dobrada, esteve sobre João Batista, e deve vir para introduzir a noiva gentia, e vem com Moisés para levar os judeus para o lar. Isso mesmo, 5 vezes, que Deus promete usar o espírito de Elias, e já o fez 3 vezes. Agora, este grande profeta, não sabemos de onde vem. Sabemos que era tisbita, mas como ele veio, sabemos pouco sobre os profetas, não sabemos de onde vieram. Raramente, como eu não sei de nenhum que veio da igreja ou teve alguma genealogia detrás de si, eram apenas homens comuns que eram destemidos. E muitas vezes, sem instrução, e nunca fizeram nada por escrito. Eles mesmos, Isaías e Jeremias, um par deles fez algo por escrito, mas esse grande homem Elias nunca escreveu nada. Muitos deles não escreviam, talvez não soubessem escrever, mas eram homens rústicos. Não houve homem na Bíblia como aqueles profetas antigos. Eles desafiaram reinos, reis, povos, igrejas e tudo mais e permaneceram firmes na palavra de Deus. E Deus provou que estavam certos. Eles eram indivíduos muito rústicos. E este Elias foi um dos mais rústicos de todos. Ele era um homem do deserto, saiu do deserto, viveu no deserto. A Bíblia disse que se vestia de pelos. Ele tinha pele de ovelhas envoltas em si e um pedaço de couro de camelo envolvendo os lombos, barba muito crescida no rosto. E imagino que ele era um homem de aparência muito rústica para se olhar. Mas nós não... Todos eles não morreram, eles não estão todos mortos. Nos dias do Concílio Niceno, muitos de vocês que leram o Concílio Niceno da Igreja Primitiva, quando quiseram fazer uma organização dela e dissolver todas as outras igrejas e convergir em uma, quando tiveram aquele Concílio Niceno, homens rústicos como Elias vieram ali do deserto comendo só ervas, grandes homens rústicos. Mas os dignitários, os de posição elevada sobre Constantino, assim por diante, silenciaram a voz deles, porque esses, sendo profetas, sabiam que o grão de trigo da igreja noiva tinha de cair na terra, do mesmo modo que o grão de trigo do noivo teve de cair na terra, e ali ficou por 1000 anos. É por isso que escreveram o livro hoje, Onde está esse Deus silencioso que pode ficar parado e ver criancinhas assassinadas, mulheres despedaçadas por leões e ficar sentado lá nos céus e não dizer nada sobre isso? Não conhecem a palavra. Aquele grão de trigo tem que cair na terra, como poderia um Deus justo ficar parado e ver ver seu próprio filho morrer e cuspir nele. Mas foi conforme a palavra teve que acontecer e é assim até agora. Esse homem foi um grande homem e ele teve uma geração pecaminosa diante de si. Acabe era rei, seu pai, antes dele tinha sido mau. Desde Salomão tinha havido um rei mau após o outro. E esse homem Acabe, o qual reinou por 22 anos em Samaria, era o pior de todos. Ele era autêntico modernista, ele cria em religião, certamente. Ele tinha tudo numa tendência moderna. Tinha seus 400 profetas hebreus, todos eles bem instruídos e treinados. Deus enviou um que era Elias e ele não creu. Mas Elias, esse tisbita, era um homem do deserto, não um homem polido.
Ele era um homem rústico e certo dia, depois que Acabe tinha pecado tanto que Deus não podia mais suportar, ele falou a Elias no deserto. E aqui veio ele descendo a estrada até Samaria, como frequentemente eu tenho ilustrado. Talvez a barba branca projetando-se no seu rosto, a careca brilhando ao sol, olhos pequenos estreitados lá atrás com uma vara na mão, um sorriso no rosto. Começou direto até o rei de Israel e disse: nem mesmo orvalho cairá até que eu chame por ele. Deus nos deu homens assim, veja, homens que sabem o que estão fazendo com assim diz o Senhor. Agora, verificamos que antes que ele fizesse isso, Deus o tinha chamado, Deus tinha falado com ele e, portanto, ele não estava com medo de nada. Ele não estava com medo da sua mensagem de que não acontecesse. Ele sabia que aconteceria. Ele sabia que era conforme a palavra do Senhor e sabia que ele era o profeta de Deus para a hora. Portanto, quer o rei lhe cortasse a cabeça ou lançasse na prisão, o que quer que fizesse, não fazia diferença para ele. Ele tinha uma comissão. Assim diz o Senhor, bem na cara do rei. Que pessoa rústica. Mas antes que ele fizesse isso, predissesse esta grande seca, porque Deus não permitirá que o pecado ficasse sem punição. Tem de haver punição. De que serviria uma lei sem punição? De que serviria dizer é contra a lei passar com o sinal vermelho e nenhuma multa por trás disso, nenhuma punição por trás? Não seria lei. De modo que há a punição para o pecado. E quando Deus faz uma lei, essa lei é afrontada, então tem de haver punição para isso. E essa nação violou todas as suas leis. Eles tinham uma grande igreja, tinham o templo, tinham homens instruídos de sobra, tinham profetas de todo o país, tinham escolas deles, produzindo-os como uma máquina, e tinham profetas de sobra, tinham sacerdotes de sobra, escribas de sobra, religião de sobra, mas estavam distantes da palavra de Deus. Deste modo, Deus chamou o homem totalmente de fora de qualquer de suas classes e o enviou com assim diz o Senhor. E note como ele cuida dos seus. Antes que enviasse este profeta com a mensagem, ele disse: Elias vai e cuida dos seus. E agora, quando fizeres, foge dele rápido, porque preparei um lugar para tu ires durante a seca, e vou cuidar de tu, Elias, se tu apenas pregares a minha palavra, fizer exatamente o que eu te digo para fazer. Agora, eu vou tipificar este grande ministério esta noite de Elias, e a época de Elias com a hora em que estamos agora, eu creio que é um tipo perfeito. Acho, nas nações, se eu tivéssemos tempo para relatar, mas quero dedicar bastante tempo à fila de oração. Assim, se pudéssemos relatar e ver Israel tomou a Palestina na mesma base em que nós tomamos esses Estados Unidos. Nós entramos nesses Estados Unidos e forçamos os ocupantes, que eram os índios, a ceder terreno e possuímos a terra. E assim entrou Israel na Palestina sob a liderança de Josué, sob Deus, e forçou os ocupantes a ceder terreno e tomou a terra. E seus primeiros reis foram homens poderosos, Davi, Salomão e grandes homens. Nossos primeiros presidentes foram grandes homens, Washington, Lincoln e assim por diante. Então, finalmente, os presidentes e os reis foram ficando mais corruptos o tempo todo e finalmente terminaram com este Acabe. O tipo exato, o típico do nosso dia. E o povo tinha se tornado tão moderno que não queria escutar a verdadeira palavra do Senhor. E você pode imaginar, num povo moderno como aquele, qual a impressão que um servo de Deus verdadeiro e genuíno passaria para eles. Ora, ele está louco, ele não está no seu juízo normal, não poderia haver tal coisa. Eles eram religiosos, muito religiosos, eles tinham homens sinceros, pessoas sinceras, eram muito religiosos. Assim, ele sabia ser necessário mais do que apenas uma teologia habitual, mais do que qualquer mensagem habitual, mais do que apenas pregar a palavra para fender seus corações empedrados. Ele sabia ser necessário, assim diz o Senhor, para enviar esse juízo sobre aquele povo de qualquer modo, de modo que ele sabia disso quando saiu, como assim diz o Senhor, e era assim diz o Senhor. Desprezar aquilo era juízo.
Nós vemos isso em nosso dia também. Vemos isso em qualquer dia. Nada resta senão o juízo quando se ultrapassa a linha de misericórdia. Agora, aquele tipo ali, com que vou tipificar Elias com a igreja hoje, a igreja de hoje, pouco antes do juízo, ele recebeu esta mensagem. Elias representou, recebendo cuidados no natural, seu alimento natural, porque não ia chover agora, conforme a palavra de Deus, por 3 anos e 6 meses, ou até que Elias chamasse por isso. A hora em que disseres, Elias, é a que será. Portanto, ele caminhou até o rei e disse, nem mesmo cairá orvalho até que eu chame por ele. Essa é uma carga e tanto, não é? Uma mensagem e tanto. E agora, vamos tipificar isso com a seca espiritual de hoje. Agora todos sabemos, estamos bem conscientes de que há uma grande seca espiritual na Terra hoje, espiritualmente falando. E você sabe, isso foi predito pelos profetas, que seria pouco antes da segunda vinda de Cristo. Disse, terá uma fome na Terra e não haverá, e não será só de pão, mas de ouvir a palavra. E esse dia agora, ouvir a verdadeira palavra de Deus. Agora, isso tipifica seca natural com a espiritual. Pecado e incredulidade por falsos mestres e modernistas na igreja tinham trazido esse lugar a juízo vindouro próximo. Então eles tinham se voltado da palavra de Deus e seu profeta a termos teológicos modernos da palavra. Note aqui, exatamente nessa hora que Deus sempre levanta alguma coisa, porque Ele não faz nada sem que primeiro revele ao povo, e Ele sempre revela por seus servos. Agora, mas Elias, durante esse tempo, teve um lugar secreto a que Deus lhe tinha ordenado ir. Essa é a coisa que queremos ver agora, pouco antes de termos a fila de oração. Elias teve um lugar secreto, provido pelo próprio Deus. Agora, a igreja não o proveu para ele, o rei não o proveu para ele, ele próprio não o proveu, mas Deus proveu um lugar secreto para Elias ser alimentado o tempo todo durante a seca, onde seu alimento foi provido dia a dia. Ele não precisava se perguntar o que aconteceria amanhã ou se o estoque se esgotaria. Deus disse, eu tenho ordenado aos corvos e eles te sustentarão. Que coisa maravilhosa! Um tipo do nosso lugar secreto em Cristo. Quando o concílio mundial e tudo está acontecendo hoje, queridos, os dias dos milagres já passaram, os grandes poderes de Deus foram tirados das igrejas, eles já não parecem, não tem nada além de um metal que soa e um sino que tine, e nós sabemos, isso é verdade, a aparência de piedade negando a eficácia dela. É exatamente a mesma coisa que Davi fez esta manhã com os carros de bois, afastou-se da palavra. Quando a palavra lhes foi apresentada e dada, eles não a quiseram, portanto, haviam se afastado dela. Era isso que essas pessoas fizeram, os Elias se afastaram da palavra, elas pensavam que tinham a palavra, mas não a tinham. Assim, note, então, durante o tempo em que Elias ia punir os incrédulos, ele preparou um caminho para o crente. A mesma coisa que ele faz todas as vezes, nos dias em que ia destruir o mundo com água, ele preparou uma via de escape para Noé. Nos dias em que ia submergir o Egito, ele preparou uma via de escape através do mar para o seu povo. Como Deus prepara seu caminho. E onde não há caminho, Ele é esse caminho. Ele é esse caminho. Agora, percebemos que estamos nos defrontando com uma das maiores horas que a história já conheceu. Não é exatamente a ogiva com o míssil brilhante, polido, com a cabeça nele que devíamos temer. São as igrejas que devíamos temer. É a hora em que estamos vivendo, que devíamos vigiar. Agora note, mas Deus preparou uma via para Elias escapar, e ele preparou uma via para seus filhos crentes escaparem disto. Agora a ira e coisas que estão por vir, porque Deus não poderia ser justo em julgar essas pessoas, ele as enviar punição e submergir Sodoma e Gomorra, e submergir Cafarnaum no meio do mar e condenar essas gerações de Sodoma e Gomorra, e então nos deixar fazer a mesma coisa e passar impunes com isso. Estamos destinados ao juízo
juízo com tanta certeza quanto eles estavam destinados ao juízo. Agora, notamos que quando estas coisas surgiram, a tendência moderna daquele dia, Deus pôs um homem em pé naquele dia, ou levantou um homem, melhor dizendo, para combater as forças, e eles se recusaram a ouvir isso. Eles acharam que ele estava louco, que ele tinha perdido o juízo, que ele era apenas algum velho fanático, um tolo do deserto, meio doido por mata. Entretanto, ele tinha a palavra do Senhor. A palavra não significa o que dizem hoje. Bem, a Bíblia é um livro de história. Suponho que vocês já viram isso, que agora eles afirmam que Eva não comeu a maçã, ela comeu, que era mesmo, creio, foi um damasco, dizem agora, foi um damasco. Então, que Moisés não levou os filhos de Israel através do Mar Vermelho e era um montão de juncos na outra extremidade daquele mar e ele passou por cima dos juncos. Então, a água se levantou de ambos os lados como uma parede e eles passaram por terra seca. Então, tamanha bobagem. Mas veja, requer-se esse tipo de dia para trazer abaixo a ira de Deus sobre o povo. Isso faz assim. Dizem que não há tal coisa como estes, nem mesmo pessoas da igreja creem em milagres. Eu lhes darei $1000, disseram, mostra-me o milagre, mostra-me o milagre. E não poderiam ver se houvesse 10.000 coisas que fossem feitas diante deles. Eles nunca veriam. Isso é impossível, você diz. Não, não é. Elias, certa vez, estava em Dotã e o exército que tinha vindo e cercado a cidade para prendê-lo, porque sabiam que era ali o poder da nação, onde se encontrava, era naquele vidente. Um dos homens contou ao rei da Síria e disse, sabe onde Elias, o profeta desbita, contou ao rei de Israel o que tu falas na tua câmara secreta. Disse, vai, apanha aquele sujeito, esse sujeito que nos está estorvando. O exército sírio veio despercebido em torno de Dotã e eles estavam à sua volta toda. E Geazi, o servo do profeta, despertou e disse, meu pai, os exércitos estão à nossa volta toda aqui, estamos completamente cercados. Ele disse, ora, há mais conosco do que há com eles, estão vendo? E Geazi olhou em volta e disse, não vejo ninguém. Ele disse, Senhor Deus, abre os olhos desse rapaz. E seus olhos se abriram e todos os morros estavam cheios de anjos e carros estacionados ao redor, as forças invisíveis. Elias caminhou direto até lá e a Bíblia disse que ele o cegou. Ele saiu até eles estavam cegos a eles. Saiu e disse, estáis procurando Elias? Ele disse, sim, estamos procurando-o. Disse, vinde, eu vos direi onde ele está e os conduziu direto à emboscada, exatamente onde os exércitos saíram e apanharam. Agora a Bíblia disse, ele o cegou. Isso encerra o assunto. E as pessoas estão espiritualmente tão cegas hoje ainda que o Senhor Deus desça no meio do povo e faça qualquer coisa. E as coisas que ele prometeu, elas ainda assim não conseguem ver isso. Elas estão espiritualmente cegas. Não conhecem a Deus, não conhecem seu grande poder. Agora notamos que fizeram isso nos dias de Elias e ainda fazem hoje. Deus o cega. Dizem hoje que não há milagres, não há tal coisa, tudo isso é emoção. E disseram a mesma coisa acerca de Elias, porque quando ele foi levado para cima, Eliseu ocupou seu lugar, um jovem ficou careca, jovem, as crianças correram atrás dele e disseram, velho careca, por que não subiu como Elias? Veja, eles nem criam nisso para começar, o povo, depois de tantas coisas terem sido feitas, e este grande homem de Deus tinha sido trasladado ao céu por um carro de fogo, e o povo nem assim creu, e mandaram suas crianças correr atrás dele e dizer, velho careca, por que você não subiu? Está vendo? Então o profeta amaldiçoou as crianças e uma ursa matou 42 delas. Agora notem. Hoje, como foi então, eles põem sua própria interpretação à palavra. Se querem fazer isso, fica a critério deles, mas tentamos nos fazer crer nisso. A Bíblia disse que essa palavra de Deus não é de particular interpretação. Deus faz sua própria interpretação. Deus confirma a sua palavra e essa é a interpretação dela. Como muitas vezes disse, ele disse no princípio, haja luz, eu ouvi luz, e isso não precisa ser interpretado. Aconteceu, ele disse, uma virgem conceberá e concebeu. Ele disse que derramaria seu espírito, derramou. Ele disse, nos últimos dias, as coisas que ele faria, está fazendo. Isso não precisa de interpretação. Deus está fazendo sua própria interpretação. Não importa o que os homens tolos digam, isso não detém a Deus nem um pouquinho.
Quando Jesus esteve na terra, ele teve tanta incredulidade com contender. Nós temos hoje e talvez mais, mas isso não o deteve. Ele prosseguiu realizando e cumprindo o seu dever e Deus confirmando tudo que ele fazia. Ele disse, eu não sou por mim mesmo, meu Pai e eu somos um. Ele habita em mim, não sou eu que faço as obras, é o Pai que habita em mim. Se eu não faço suas obras, então não acrediteis em mim. Mas se eu faço as obras e ainda assim não podeis crer em mim, crede nas obras. Em outras palavras, examinais as Escrituras, ele disse, porque é ali onde cuidaste ter a vida eterna, e é por conhecer as Escrituras, e as próprias Escrituras de mim testificam. Amém, que afirmação! São elas as Escrituras que vos dizem quem eu sou, Jesus disse. E são as Escrituras que lhe dizem a hora em que estamos vivendo. E as coisas que você vê serem feitas são o próprio Deus entre o seu povo. Nada pode ressuscitar os mortos, exceto Deus. Nada pode fazer as coisas que ele está fazendo agora, exceto ele. Porque a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, vemos essa tendência moderna das pessoas. Então, os dias já passaram, não há tal coisa como milagre. As pessoas estão todas emocionalmente estimuladas. Escutem esse Elias, o profeta, clamar contra ele e seus teólogos. Note, ele falou como se fosse o próprio Deus. Elias falou como se fosse o próprio Deus. O orvalho não cairá do céu até que eu chame por ele. Amém. Assim, Senhor. O profeta tinha estado por tanto tempo na presença de Deus. Os profetas do Antigo Testamento, ou qualquer época, viviam na presença de Deus até se tornarem a palavra. A mensagem deles era a própria palavra. E lembre-se, ele disse assim, diz o Senhor. E quando aqueles homens tinham aquelas mensagens de Deus, se tornavam tão ouvidos que seu próprio pensamento pode ter sido contra seu próprio pensamento. Eles não podem ter sido capazes de ver isso corretamente, mas eles estavam falando a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Não haverá chuva até que eu chame por ela. Oh, que declaração! Ele tinha estado na presença de Deus e sido vindicado tão perfeitamente. E lembre-se, isso também segue Amós 3:7. O Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro revele aos seus servos, seus profetas. Disse, não cairá chuva alguma. Ele primeiro... Eles riram dele, pensaram que estava louco, este fanático. Mas veja, ele tinha uma síndrome do Senhor de que não ia chover. E Deus, antes que ele fizesse isso, revelou isso a Elias, seu profeta. E ele foi um profeta aprovado e verificado, de modo que o povo devia ter se arrependido. Mas, ao invés disso, riram dele. Disseram, temos chuva de sobra, os reservatórios estão cheios, os rios estão fluindo bem. A Bíblia disse que não houve nem orvalho por 3 anos e 6 meses. Todos os ribeiros e águas secaram por toda parte. Isso não foi esse homem, foi Deus falando através desse homem. Esse foi o eu que foi. Nós sempre sabemos assim. Nós verificamos que quando um homem vem enviado por Deus, ordenado por Deus, com verdadeiro, assim diz o Senhor, a mensagem e o mensageiro são uma e a mesma coisa, porque ele é enviado para representar, assim diz o Senhor, palavra por palavra, de modo que ele e a sua mensagem são a mesma coisa. Um homem denominacional, sob patrocínio denominacional, ele e a igreja são um teólogo sobre teologia feita por alguma denominação, ele e sua mensagem são um. Igreja de teologia, um teólogo corretamente. Então, quando o homem vem com assim diz o Senhor, ele e a mensagem são um. E quando Elias veio com assim diz o Senhor, ele e sua mensagem se tornaram um. Do mesmo modo que Jesus, quando veio, ele foi a palavra. São João 1. De modo que a palavra de Deus e o mensageiro da era são a mesma coisa o tempo todo. Isso mesmo. Jesus foi a palavra que foi profetizada. Ele foi o que os profetas disseram que aconteceria. Uma virgem conceberá e dará à luz este menino.
Lá atrás, no princípio, Deus lhes disse, a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente e ela lhe ferirá o calcanhar. Todas estas profecias tinham sido dadas. Davi chorando, todos os demais profetas do decorrer das eras falando dele. Ele foi essa palavra manifestada. Aleluia! Agora, estão vendo aonde eu estou tentando chegar? Eu falei com vocês com bastante clareza esta manhã. Vocês não veem a autoridade do Deus vivo na igreja viva, a noiva? Os enfermos são curados, os mortos são ressuscitados, paralíticos andam, os cegos vêm. O evangelho sai em seu poder, porque a mensagem e o mensageiro são a mesma coisa. A palavra está na igreja, na pessoa. A palavra de Deus estava em Elias quando ele foi até lá com a cinta do Senhor e disse, não vai chover. Isso não foi Elias, foi Deus em Elias. Eu disse muitas vezes, como a senhora da ciência cristã que me disse certa vez, e contei várias vezes sobre isso, ela disse, Sr. Branham, o senhor se vangloria demais em Jesus. Eu disse, espera que esse seja a única coisa pela qual tem de responder. E ela disse, o senhor tenta fazê-lo divino. E eu disse, ele foi divino. Disse, ele foi profeta, ele foi um bom homem, mas não foi divino. E eu disse, bem, mostra-me a escritura que diz que não foi. E ela disse, o livro de São João disse que ele chorou quando foi a sepultura de Lázaro. Bem, eu disse, com certeza, chorou, ele foi um tanto humano quanto divino, ele foi homem chorando, mas teve de ser Deus para ressuscitar os mortos, certo? Eu disse, ele foi homem, faminto, mas foi Deus alimentando 5.000 com 2 pãezinhos e 5 peixes, isso mesmo. Ele foi homem dormindo na parte de trás de um barco, mas foi Deus nele que podia aquietar as águas, porque ele só mensagearam um. Ele disse, eu e meu pai somos um, meu pai habita em mim. Ele foi a plenitude da divindade corporalmente. Eu penso que foi tão impressionante outro dia quando eu estava trazendo as 7 horas da igreja. Para começar, eu não conseguia entender Jesus ali de pé com aquele barco sobre si. Daquela maneira, dizia, seu cabelo era branco como a lã, e eu não conseguia entender como um homem de 33 anos estaria branco o cabelo como a neve. E eu telefonei para um bom teólogo pentecostal, bom e prezado amigo, bem, foi irmão Jack Moore, ele é um homem talentoso e inteligente. Ele disse, irmão Branham, aquele foi Jesus glorificado, a sua aparência após ter sido glorificado. Não, eu não poderia crer nisso, não. Eu disse, irmão Moore, obrigado. E entrei no quarto ali e me pus a falar com Deus e consultei minha concordância para levá-lo a Daniel, onde disse, ele veio ancião de dias, cujo cabelo era branco como a lã, e disse, Senhor, eu não sei o que dizer e tenho responsabilidade agora. Foi isso lembre-se, antes dos 7 selos serem abertos, cerca de 1 ano ou mais antes. Eu estava orando ali, Senhor, que foi isso? Eu olhei em pé diante de mim, ali se encontrava um homem, era juiz, ele estava usando uma peruca branca. Os antigos juízes dos dias antigos costumavam usar uma peruca branca para mostrar que era uma autoridade suprema. E então, quando vi Jesus com a peruca branca, eu disse que isso apenas vindicava a verdade que conhecemos, que ele é a autoridade suprema. Deus testificou a mesma coisa no Monte de Transfiguração, disse, este é o meu filho amado, escutai-o, a autoridade suprema. Então, lá atrás, no começo dos 7 selos, quando aqueles 7 anjos desceram naquela forma de pirâmide, se puseram ali e me disseram para retornar aqui e falar sobre aqueles 7 selos, e ele estaria comigo. Ele me mostraria o que eles eram, as coisas perdidas. Eu sempre pensei que isso estivesse selado na parte de trás do livro e fosse algo que não estivesse escrito no livro, mas resultou que foi dado a conhecer que ele não pode fazer isso. Não é algo que está escrito no livro, é algo que esteve oculto no livro. Porque qualquer que tirar uma palavra dele, acrescentar uma palavra a ele. Deste modo, é o mistério que esteve no livro. Nestas 7 eras da igreja, cada uma delas produziu um mistério, tudo acerca do batismo em águas e essas outras coisas que se atrapalharam por tanto tempo. Então,
quando eles subiram os grandes observatórios desde a Califórnia até o México, sobre Tucson, por toda parte, tirando a foto disto, foi uma visão misteriosa. O irmão Fred Sutman ali, sentado ali atrás, e eu, o irmão Gene Norman ali de pé, presente, quando isso subiu, eles tiraram a foto. Ainda não sabem o que dizer acerca disso. Aqui, faz algum tempo, todos diziam, olha aqui, parece assim, aquelas asas de anjos, como elas estão dobrados ali. Certo dia, virando para a direita, olhando, ali estava Jesus, tão perfeito quanto o Hoffman o retratou. Encontrava-se ali de peruca branca, olhando em direção à terra, mostrando que ele é a autoridade suprema. Os céus o declaram, a Bíblia o declara, a mensagem declara tudo de igual modo. A autoridade suprema de peruca branca. Vê-se sua barba preta embaixo. Muitos de vocês viram a foto. Nós a temos ali atrás. Apenas vire para a direita, de lado, olhe para ela, e ali está ele, tão perfeito quanto se tivesse tirado a foto dele. Estavam olhando para ela do ângulo errado. Tem de se olhar no ângulo certo. É só o Senhor Deus para revelar qual é o ângulo certo. Vire para a sua direita e olhe para ela. Ali está ele, tão perfeito quanto se tivesse sido fotografado lá em cima. A primeira vez que eu vi, ele parecia que parecia Hoffman. Nunca tinha visto isso antes do tabernáculo Billy Sunday. Ele mais tarde, em minha casa, nunca foi ser um desses quadros. Então, no céu, dizendo que o próprio Deus que vi na visão era um rapazinho onde estava a escola, onde a escola se encontra. Ela tinha uma aparência. E aqui nos céus, 33 anos mais tarde, declarou isto, que é a verdade. Essa é a sua aparência. Não algo místico da ideia de alguém, como no Vaticano, eles têm um Cristo retratado lá com um pequeno círculo branco de barba e um círculo de barba ao redor do queixo, com certa de meia polegada, vai em torno de cima, assim, da sua boca, e assim chamam isso de Cristo. Isso me faz lembrar de um artista grego que via certa vez na antiga catedral, mostrando com a aparência de Adão e Eva, pareciam bestas ou algo assim, a mente carnal que pode entender algo, não pode entender algo espiritual. Eu creio que Adão foi um homem mais vistoso que já viveu, e Eva, a mulher mais perfeita sobre todos os aspectos. Agora, mentes carnais envolvem a coisa em suas próprias ideias, então Deus envia e revela a coisa pelo seu poder. Foi exatamente isso que aconteceu aqui nos dias de Acabe. Agora, verificamos que Elias pôde dizer isso porque a mensagem da hora é a palavra de Deus. O mensageiro, a mensagem e a palavra eram exatamente a mesma coisa. O profeta, a palavra e a mensagem. Mensageiro, a mensagem e a mensagem eram a mesma coisa. Jesus disse, se não faço as obras que de mim estão escritas, então não acrediteis em mim. Isso é bom. Todo homem e sua mensagem são um. É por isso que hoje não creem em fazer as obras de Deus, porque não aceitam a mensagem de Deus. Não creem na mensagem. Mas para aqueles que creem na hora de Deus em que estamos vivendo, essas coisas são alimento escondido. Pense somente, Deus o escondeu de tal modo que olham direto para ele e não o veem. Do mesmo modo que Elias cegou o exército sírio, do mesmo modo que Deus cega o incrédulo para o alimento verdadeiro e genuíno do Filho, o crente. O que eles chamaram, não é, fanático, construindo uma arca, os olhos deles estavam abertos à palavra de Deus e à promessa. A mesmíssima coisa que chamam fanatismo salvou Noé e a sua família. Veja, a própria coisa, a coisa que as pessoas riem, é a coisa que nós oramos por isso. É as coisas que chamam de louca, chamamos de grande. O que o mundo chama de grande, Deus chama louco. E o que o mundo chama louco, Deus chama grande. É exatamente o contraste entre certo e o errado. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Lembre-se, ele entrou em seu lugar sagrado pelo plano de Deus, pelo chamado de Deus e a palavra de Deus. Elias entrou em seu lugar secreto pela presciência, plano de Deus e o chamado sobre sua vida e conforme a palavra. Se essa não é a maneira de entrar, eu não sei como chegamos lá. E note, antes da seca começar, Elias entrou nesse lugar de segredo pela sua vida, um verdadeiro tipo de que antes do juízo começar a golpear a terra, a igreja já está chamada a sair, a igreja já está escolhida, só esperando
antes do juízo golpear, before the judgment strikes. já esperando, comendo o alimento de Deus, desfrutando das bênçãos de Deus. Qualquer homem, em seu juízo normal, sabe que estamos indo direto na direção, estamos bem na hora do juízo. Vejam, irmão Banks, vários de vocês, homens que estão aqui esta noite, que se encontravam lá naquela manhã, naquela montanha, e eu quero falar acerca daquela montanha no próximo domingo de manhã, querendo o Senhor. Tem uma grande revelação, algo mais do que mal consigo deixar de dizer esta noite, mas, está vendo? Isso constantemente, o tempo todo, uma coisa atrás da outra, nunca parará de acontecer, porque foi assim, diz o Senhor. Cada um de vocês aqui, milhares e milhares da fita, me ouviram ficar de pé e dizer assim, diz o Senhor. Será assim, assim. E até mesmo os jornais e revistas têm de declarar que é assim. Não sabem do que se trata, mas viram. Não sabem o que é, mas o viram. Tornando a palavra exatamente a verdade. Nos encontramos aqui no Rio, aquele anjo do Senhor desceu aquele dia 33 anos, ou em 1933 desceu e falou as coisas que ele falou. Saí muitos homens que se encontravam lá na margem e disseram: o que significou isso, Billy? E eu disse: isso não foi para mim, foi para vocês. Eu creio, vocês não. Simplesmente continuei andando. Então o pastor me disse, quer dizer que você, com uma instrução de terceira série, há de ir ao mundo inteiro e orar por monásticos, potentados e reis e tais? E, disse, esqueça. Eu não pude esquecer isso, estava gravado no meu coração. Agora aqui, 33 anos mais tarde, tudo o que ele disse aconteceu perfeitamente da maneira que ele disse que se faria. Ele é Deus e não pode falhar, ele sempre cumpre sua palavra. Nunca duvide dela. Agora, note, ele entrou pelo plano de Deus, presente, chamado de Deus, e a palavra de Deus entrou antes da seca se estabelecer. Agora, nós sabemos que o juízo está prestes a cair. Encontrando-se no monte aquele dia, o irmão Banks Woods aqui de pé, estávamos caminhando morro acima e eu citei isso de novo, de modo que edifique sua fé por esta fila de oração que está para acontecer nos próximos 10, 15 minutos. Eu caminhava um pouco à frente do irmão Banks e eu acho que tinha deixado a irmã Ruby, que estava enferma, e vindo atrás de mim, notei o seu rosto vermelho, olhei para trás e o morro estava um pouco fatigante para ele, e eu reduzi a marcha naquele deserto, morro acima, assim, bem onde os anjos do Senhor apareceram. Nós estávamos indo direto naquela direção, então, onde eles tinham aparecido alguns meses antes. E enquanto sabia o morro, o Espírito de Deus, quando eu me virei, olhei para o topo da montanha, ele disse: apanhe essa pedra e diga-lhe: assim diz o Senhor, você verá a glória de Deus nas próximas horas. Eu apanhei a pedra e disse: irmão Banks, não sei porquê, joguei-a para o ar e disse: assim do Senhor, irmão, verá a glória de Deus. Ele disse: isso foi com respeito a Ruby? Eu disse: não creio que tenha a ver com os irmãos Banks ou Ruby, ou os dois. Creio que dizendo assim do Senhor, algo vai acontecer. E na manhã seguinte estávamos lá, os homens não sei quantos sentados ali, uns 12 ou 14, 15. De repente, o ministro caminhou até mim e disse: irmão Branham, ele disse: meu nome é fulano de tal. Disse: eu fui um dos patrocinadores seus na Califórnia. Eu disse: prazer em conhecê-lo, Douglas McHughes. Ele disse: estou. Eu disse: prazer em conhecê-lo, apertei-lhe a mão. Ele disse: agora eu quero lhe perguntar uma coisa. Disse: o Roy Roberts, administrador aqui, irmão Woods, Terry, Billy, eu, irmão McNally, e não sei quem, eram todos que estavam lá. E ele disse: quero lhe fazer uma pergunta. Ele disse: o Senhor sempre lhe dá visões assim? Eu disse: sim, irmão, mas venho aqui para me afastar um pouco disso, para descansar. Eu olhei assim, e vi um médico corpulento olhando assim: reverendo McHughes, essa alergia no seu olho irá cegá-lo logo. Eu mediquei por 2 anos e não posso fazer mais nada sobre isso. E eu me virei e disse o motivo do qual, porque perguntou isso, o médico lhe disse outro dia que essa alergia estava no seu olho e que estava no meio do dia usando, cerca de 11 horas, ele estava usando óculos de sol. E a razão por que está usando isso é por causa do seu olho. Então, quando eu falei isso, ele começou a chorar. E eu me virei, comecei a caminhar novamente, eu estava com o pá na mão e eu olhei ali, seu pé olhando ali, seus olhos simplesmente estão brilhantes. E eu disse: mas assim diz o Senhor, irmão, não vai perder o olho. Estive caçando com esse último outono. E aí vi
E eu vi uma senhora idosa erguer assim e disse, sim, filho, pede para o mamãe olhar para mim, para os meus pés. Eu olhei ali, pareciam tumores sobressaindo dos pés por toda parte. Eu disse, sua mãe é uma senhora de cabelo grisalho, meu filho, veja. Ele disse, antes de irmão partir, se viesse para pedir para que eu orasse pelos seus pés, mas tem como que tumores sobressaindo na parte dos pés, e ele desmaiou. Eu disse, diga-lhe para não se preocupar, tudo estará bem. Comecei a caminhar por ali, então ouvi a voz do Senhor dizer, saio no caminho rápido. Roy Robertson ali de pé, dizendo, veterano de guerra, eu pus a mão assim, dizia, irmão Roy, esconde-se mais rápido que possa. E então, sai do caminho. E comecei a caminhar ali, larguei minha pá, e de repente veio, e a glória de Deus caindo como redemoinho, despedaçou o lado da montanha, daquela vez estrondo sacudiu, e o lugar todo daquela maneira cortou o topo dos arbustos, e cerca de 3 ou 4 pés, respectivamente, voltou 3 vezes, e então quando partiu, terceira vez, o irmão Banks disse, era disso que o irmão estava falando? Disse sim, que foi isso? Eu disse, Deus parece redemoinhos, e não sabia que ele queria dizer isso às pessoas ou não. Então, seguiu adiante, e eu disse, o julgamento, o juízo caindo na costa oeste, eu olhe para, veja isso, hoje aconteceu algumas horas depois disso, o Alasca afundou, e agora está todo afundando, estamos entrando no juízo. Mas graças a Deus, nós temos alimento espiritual, de modo que nós estamos vivendo na bondade e misericórdia da revelação de Jesus Cristo nesses últimos dias, vindicando-se entre seu povo, amém. Eles entraram, Elias entrou antes da seca estabelecer, graças a Deus para estar dentro do juízo se estabelecer. Agora é a hora de sair e entrar, sair dessas denominações e entrar em Cristo. Uma hora de saída e de entrada para todos os crentes verdadeiros. Então, sair. Então ele foi chamado e permaneceu ali. Lembre-se, ele não deixou aquele ribeiro até Deus chamá-lo. E depois que a seca estava quase terminada, ele o chamou dali à casa de uma viúva. E essa viúva não tinha se envolvido com os incrédulos, recebido a marca da besta durante a seca. Assim ele a chamou a sair chamou Elias para sustentar esta viúva. Ele só tinha um bolo pequeno, uma pequena coisa que ela estava se apegando. E Elias disse, dá-me primeiro, porque assim diz o Senhor, essa panela não se esvaziará, nem a botija secará até o dia em que o Senhor Deus dê chuva sobre a terra. Pondo Deus primeiro, sua palavra primeiro. Note, houve farinha na panela. Toda vez que ela ia procurar farinha, havia farinha na panela. Havia azeite na botija toda vez que ela ia procurá-lo. Por quê? A farinha representava Cristo na oferta de farinha. As pedras do moinho tinham que ser ajustadas corretamente para moer cada uma delas. Cada partícula dessa farinha exatamente igual, mostrando que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa era a palavra, o pão da vida, seguindo a mensagem para vindicar a palavra. Assim é hoje, amigos. Assim é hoje que o pão da vida, do qual os filhos comem, segue a mensagem de Deus para sustentá-los durante o tempo da seca. E se ele se encontrasse em nossa presença hoje, e se ele se encontrasse agora mesmo, ele agiria e faria exatamente como fez nos dias que esteve aqui em carne na terra. A noiva é parte do esposo, a igreja é igual a Cristo. Também fareis as obras que eu faço. E é a palavra que faz isso. Ele nos disse que também faríamos as coisas que ele fazia. Notamos aqui novamente que se a palavra está em nós e veio a nós como veio Elias naquele dia, fará a mesma coisa que ele fez, se alimentaria das coisas secretas de Deus, as quais estão escondidas do mundo. Novamente, isso torna a mensagem e o mensageiro como um. O alimento espiritual está pronto e está a tempo agora. E cada um de vocês pode ter este alimento se o desejar. Se está disposto a safar-se de toda a incredulidade desta hora,
Se está pronto a entrar em Cristo, entrar em sua promessa. E lembre-se suas promessas em Malaquias 4, Lucas 17:30, também São João 14:12, e quantas escrituras mais a mencionar, Joel 2:38, e tudo que ele faria, ou 2:28, melhor, que ele faria nesses últimos dias. E como o profeta disse que haveria luz nesses últimos dias, como isto operaria e o que isto faria, todas as escrituras apontando para esses últimos dias. Isso é Cristo. Se puder se esconder nisso agora, nesse lugar secreto, você pode comer e ver a bondade e misericórdia de Deus. Se está enfermo, há cura ali. Lembra-se de quando Elias mais tarde tinha mandado descer, depois daquela oferta de farinha que ele teve, Cristo sustentou a casa da viúva com ela. Note, mais tarde, quando ele mandou descer fogo dos céus e assim por diante, e provou o seu envio de Deus, o espírito do profeta. Note no deserto, quando ele estava deitado no zimbro, um anjo desceu com aquele mesmo tipo de farinha e cozeu alguns pães e o alimentou. E pouco depois ele o pôs a dormir novamente, o acordou e tinha mais alguns pães cozidos ali para ele. E com a força desses pães caminhou por 40 dias. Glória a Deus! Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Oh, como amamos alimento espiritual a seu tempo. Não é bom pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Não disse Jesus a mesma coisa à mulher Sirofenícia? Ele foi enviado aos seus. Isso mesmo. E foi a esses que ele veio. Ele nunca foi aos gentios. E agora hoje ele visita os gentios no tempo deles. E não é bom, você diz, por que a mensagem não sai desses grandes lugares, nas grandes cruzadas entre as denominações? Não é o alimento deles. Não é o alimento da assim chamada igreja, é o alimento da noiva. É alimento espiritual a tempo. Isso lhes causaria mal-estar, é pesado demais para eles, está vendo? Está vendo? Você não pode fazê-lo, mas para os filhos é pão, é vida, é Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos nos atrasar muito se não começarmos a fila de oração agora, de modo que vamos inclinar a cabeça por um momento. Querido Deus, alimento a seu tempo, alimento espiritual, algo que o mundo nada sabe. Como ouvimos nosso Senhor dizer aquela noite ou aquele dia lá em Samaria, o mesmo lugar a que Eliseu caminhou e disse, ora, o orvalho não cairá até que eu chame por ele. Eis que se encontrava Jesus ali contando aos discípulos, disseram, mestre, por que não comes? Disse, tenho alimento que não conheceis. Verdadeiramente, Senhor, o alimento dele era para fazer a vontade de Deus, ver as obras de Deus manifestas em sua hora. Ele estava ali para cuidar que fossem feitas. Eu nada faço, a não ser que meu Pai primeiro me mostre. O que o Pai me mostra, isso faço. E Pai, assim é hoje. A igreja, o verdadeiro crente, o corpo de crentes tem acesso ao alimento. Alimento espiritual, do qual os denominais nada sabem. O mundo nada sabe deste alimento, Pai. Mas tua igreja, teu povo, a noiva do teu filho, o ama. Nós temos acesso à cura de nosso corpo quando os médicos falharam. Temos acesso a isso, é um dos alimentos de Deus que ele deu à sua igreja e prometeu isso nos últimos dias e seus filhos crentes. Pai, ajuda-nos a ser filhos crentes, porque tudo é possível aos crentes. Concede isso, querido Deus, nós o pedimos em nome de Jesus. Amém. Creio que Billy me disse que distribuíram alguns cartões de oração. Se alguém, por favor, me disser a letra que está no cartão, é tudo o que eu quero. Muito bem, tomemos C1, comecemos até que eu comece a nova fila. Veja, eles podem estar por toda parte. Vou tentar, não podemos formar uma fila dos que forem chamados. Fiquem sentados quietos, não faz diferença para mim. Se preferirem vir à plataforma ou formar uma fila, não importa. De uma maneira ou de outra, estou dependendo exclusivamente do Espírito Santo. Estou dependendo dele para defender essa palavra que preguei. Irmão George Wright, creio nisto.
Desde garotinho, vim da casa de meu irmão muitos anos atrás, ouvindo aquele Bacurau. Eu creio que é a mesma mensagem. Muito bem, veja, estão abrindo espaço aqui para uma fila de oração. Muito bem, cartão de oração C, número 1, 2, 3, 4, 5. Venham primeiro e ponham-se de pé bem aqui. Se não puder se levantar, levante as mãos, alguém carregará você. Aham. Cartão de oração C, 1, 2, 3, 4, 5. E agora note, você que não tem cartão de oração. Agora, eu não tenho uma fila de oração desse tipo há muito tempo. Muito tempo. Quantos se lembram da minha comissão quando construímos o tabernáculo aqui? Diz, faz a obra de um evangelista. Não disse que eu era evangelista, disse, faz a obra de um evangelista. Veja, porque virá a hora em que isso há de ser mudado. Essa hora está chegando. Muito bem. Agora, nisto, ele... Não se pode misturar 2 ou 3 ministérios diferentes, pastor e evangelista, ao mesmo tempo. Não se pode ser um profeta e talvez um pastor ao mesmo tempo. Veja, porque se tem trabalhos diferentes, ministério diferente. Mas o Senhor me deu o que eu devia fazer em minha mensagem, mas então ele diz, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque virá a hora em que não sofrerão a sã doutrina. Como isso veio agora, toda a igreja de denominação me rejeitou. Elas não suportariam a sã doutrina. Mas, tendo o comichão nos ouvidos, introduzirão seus próprios professores e voltarão às fábulas. E farão grandes coisas de proezas, como Jambres e Janes, que resistiram a Moisés, mas ao seu desvario será manifesto. Está vendo? Está vendo? Muito bem, personificações. Você vê como Jambres e Deus do céu sabe que isso se encontra bem ali na pedra da esquina desse tabernáculo, desde 1933, escrito na página de uma Bíblia posta bem ali. Veja como fizeram, veja como sucedeu. Personificações, exatamente, disse... Deixá-os o seu desvario será dado a conhecer, da mesma maneira que Jambres e Janes foi. Aqui estamos, nesse dia. Eu vi a igreja, então, quando estávamos assentados na pedra de esquina, as pessoas debruçadas nos peitoris, em volta de toda de pé nas paredes do tabernáculo. Aí está. Disseram quando foi erguido, o povo da cidade aqui disse, dentro de 6 meses, nós com $1,80 para construir um tabernáculo. Muitas das pessoas da garagem decidiram que ia ser uma garagem. Mas ainda é um aprisco para as ovelhas de Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Agora, eu, o Senhor, a plantei. Eu a regarei dia e noite, para que ninguém a arranque da minha mão. Veja a crítica. Nenhuma denominação para respaldá-la, nenhuma igreja como ela aqui na região, nenhuma pentecostal no país, nada mais para sustentá-la. Todos contra o batismo em água, todos contra essas outras coisas. Mesmo minha própria família, meu próprio pai me pôs por porta fora. Eu levei minhas roupas num pequeno saco de papel e fui viver em New Albany. Correto. Mas por muitos perigos, labutas e ciladas eu já passei. Foi a graça que me trouxe seguro até aqui. Estou com 56 anos, logo terei de atravessar o rio. A graça me levará adiante. Quando tiverem estado lá por 10 mil anos, claro, brilhante como o sol, nós não teremos menos dias para cantar louvores a Deus do que quando começamos. Oh, como eu amo a Jesus. Ele é o que há de mais importante para mim. Muito bem, onde parei? 10? Podemos chamar mais? Muito bem. Quantos foram? 10? 15? Muito bem. C, 10 a 15. Onde estiverem, se puderem se levantar e vir. O que diz? Hã? Muito bem. C, 15 a 20, então. Que seja C, 15 a 20. São mais 10 pessoas. Nós vemos, veja onde a fila se encontra ali, de modo que não deixamos aglomerados. E nós... Muito bem. Agora dê-me toda a sua atenção. Não vamos demorar. Mas agora... Oh, que hora! Que tempo! Eu queria que todos pudessem amar ao Senhor.
Eu queria que todos simplesmente pudéssemos chegar a esse ponto de compreender o potencial deste minuto. Vamos tentar. Só me deem a sua atenção. O que estamos tentando fazer aqui? Estamos submetendo a palavra de Deus a um teste. Elias fez a mesma coisa. Caminhou até o monte, depois de saber que era enviado de Deus para fazê-lo. Disse, agora vamos provar quem é Deus. O Deus que responder o fogo, esse será Deus. E os pagãos caçoavam e diziam, bem, certamente não. Os pagãos sabiam que o fogo não ia cair, de modo que gritavam e agiam. Mas Elias sabia que ia cair, porque teve uma visão do Senhor. Você disse uma visão? Sim, Senhor. Quando pôs tudo em ordem, ele disse, Senhor, conforme a tua ordem, fiz tudo isso. E então o fogo começou a cair. Quando a palavra de Deus é obedecida ao pé da letra, então compete a Deus cuidar do resto. Ele só lhe pede para deixar ali e tenha certeza de que você é chamado a colocar ali. Está vendo? Se é, ele cuidará do resto. Agora aqui estarão pessoas passando por essa fila que estarei orando. Agora bem, vocês estão lá de pé na parede agora, muito bem, para a linha começar. Agora, primeiro, pelo menos em algum lugar aqui do edifício, muitas pessoas. Quantos aqui estão enfermos e não têm cartão de oração? Ergam a mão. Veja, toda parte. Agora, vocês sabem que se o nosso Senhor, eu creio que Ele irá, se é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele conduzia filas de oração, as pessoas vinham a Ele, grandes filas, multidões, Ele as tocava, as abençoava, então Ele parou certa vez e disse, quem me tocou? Olhou em volta, disse uma mulher, porque ela o tocou. E disse seu fluxo de sangue havia cessado. Sua fé a tinha curado. Se ela tivesse virado e dito bem, não sei, Senhor, tanto tempo, não teria acontecido. Não teria acontecido. Se ele dissesse a mulher sirofenícia por causa desta palavra que disseste, tua filha, o demônio saiu dela, e se dissesse, bem, agora, Senhor, eu queria que tu fizesse desse jeito. E o demônio ainda estaria estado na moça. Mas ela esperou encontrar a filha da maneira que ele disse que a encontraria. Agora, ele nos disse, se tu podes crer, se puderes dizer a este monte, move-te, não duvidares em teu coração, mas creres que se fará o que disseste, poderás tê-lo. Quando orares, crê que recebes, ser-te-á concedido, que promessa. Agora, o homem que prega o evangelho social não crê absolutamente nisso. Ele caminharia até a porta, olharia dentro, permaneceria ali, diria, bem, é só um bando de santo roladores, e iria embora. Mas não sabe que esse é o alimento escondido. Ele não sabe que essa é a coisa secreta que está escondida dele. Ele não sabe que é lamentável. Uma mente que esteja nua, miserável, cega e não saiba. Está vendo? É uma coisa ruim. Ó, Deus, deixe-me morrer primeiro, mas nunca me deixe nessa condição. Eu prefiro morrer, sim, Senhor, a fazer isso. Eu acho que todos nós preferimos, não é mesmo? Mas agora Deus nos prometeu essas coisas nos últimos dias. Em Malaquias 4, disse que Jesus Cristo desceria e se representaria em carne humana, como fez em Sodoma. Isso mesmo. Disse que o mundo estaria numa condição de Sodoma. Disse como aconteceu então, o Filho do Homem se manifestaria neste dia. Veja, este homem que desceu em forma de homem, que foi Elohim, por Abraão, antes do Filho prometido vir. Veja o que foi, Abraão disse que era Deus. E a Bíblia diz que 3 homens vieram a ele, pôs suas roupas da viagem, se sentaram, comeram como homens. E Jesus disse que justamente na época em que o mundo ficasse na condição de Sodoma, então o Filho do Homem se manifestaria novamente. Não o Filho de Deus, Filho do Homem. Veja, se manifestaria. Agora, mais que isso com que o último profeta disse, eis que vos envia o profeta Elias, e ele restaurará o coração dos filhos aos pais. Está vendo? Uma mensagem para trazê-los de volta à Bíblia. E o Filho do Homem estará se manifestando nesse dia. E nesse dia, ao toque da última era da igreja, o 7º anjo, os mistérios de Deus seriam dados a conhecer nesse dia. Os 7 selos seriam rompidos. Os mistérios de todas as igrejas e coisas tais como aconteceram, como aconteceu. Veja, eles não sabem disto. Jesus disse, fariseus cegos, disse, se um cego guiar outro cego, não cairão ambos na cova?
Veja, essa é a razão por que essas pessoas não veem isso. O mistério disto é, esses selos, cada uma dessas igrejas fez uma organização e entrou nela. E essa é uma das coisas secretas que estiveram erradas diante de Deus. Está vendo, Dr. Lee? Veja, olha, é isto. Essa é a coisa ali, um dos segredos. Eles se organizaram e veja, e estiveram completamente fora da vontade de Deus. Isso será desmascarado nos últimos dias e conduzirá as pessoas não a um credo, a uma denominação, mas de volta à palavra verdadeira. E a palavra verdadeira virá um certo grupo de pessoas e o Filho do Homem se manifestará no meio delas. O mesmo ontem, hoje, eternamente. Oh, que coisa! Oh, eu amo isso. Eu amo me vangloriar dele. Amo torná-lo grande diante do povo. Não tem de torná-lo grande, ele já é grande. É tão alto que não se consegue passar por cima, tão fundo que não consegue passar por baixo, tão largo que não consegue contorná-lo. E ainda assim tem espaço no coração para ele. Não quer recebê-lo? Quão maravilhoso é o nosso Senhor. Muito bem. Agora, fiquemos bem quietos todos. Agora já falamos sobre isso. E agora, o negócio é, isto é verdade? Agora pode haver alguns visitantes aqui. Eu poderia dizer a você, se Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, o que ele faria nesse minuto? Faria a mesma coisa que fez quando esteve aqui antes. Está vendo? Está certo? A fé das pessoas tocaria sua veste e ele se viraria como fez a mulher junto ao poço e fez em outros lugares e conheceu seus pensamentos. Agora você diz, ele poderia me curar? Sua palavra diz que ele já fez isso. Mas o negócio é dar-se a conhecer que ele está aqui. Agora, se ele nos aparecesse no corpo físico, exatamente com a aparência de cabeça de Cristo aos 33 anos, de Hoffman, e sangue escorrendo na mão e assim por diante, cicatrizes de cravos nele todo, eu não aceitaria isso. Não, não. Não, não. Quando ele próprio vier, todo olho verá, toda língua confessará. E como o relâmpago vem do Oriente até o Ocidente, assim será. Está vendo? Nós não cremos nessas seitas e clãs. Nós cremos que Deus é a palavra. Mas ele se corporifica tomando o seu corpo, o meu corpo, e lhe dá dons, me dá dons, e através desses dons ele se dá a conhecer. Esse é o alimento secreto. Não importa o quanto ele se desse a conhecer a mim, você tem que crer nisso. Você tem que ter um dom de fé também para crer nisto. Vocês creem nisso? Agora, se ele se manifestar dessa maneira, vocês crerão nele? De todo o coração, vocês crerão nele? Oh, quão maravilhoso, só esperando nele. Só esperando para ver o que ele diz. Aqui está um homem de pé. Nunca ouvi na vida que eu saiba, parece um homem bem forte, saudável. Provavelmente seja. Eu não sei. Mas ele se encontra e agora poderia ir e pôr as mãos sobre esse homem, orar por ele. Perguntar-lhe se creria, ele poderia ficar ali e dizer, digamos, eu quero que o irmão ore por fulano de tal, e eu tenho o pé chato, dor de cabeça, constantemente, tenho úlceras no estômago ou algo assim. Ele, eu não sei, poderia me dizer qualquer dessas coisas, eu diria muito bem, Senhor, irmão, me porei a mão sobre o Senhor, orarei, estaria perfeitamente bem. Exatamente o que temos feito no decorrer da era, está certo? Mas lembre-se, Jesus disse que seria diferente justo no tempo de sua vida, como foi nos dias de Sodoma. E o homem que veio estava de costas para a tenda onde Sara estava. E ele disse, não Abraão agora, Abraão, não Abrão. Veja, ele Abrão no dia anterior. Mas encontrou uma visão e o Senhor lhes disse, vou mudar-te o nome. E aqui está o próprio Senhor em forma de homem, comendo e bebendo com ele. Disse, Abraão, onde está a tua mulher Sara? S-A-R-A, não S-A-R-A-I. Ele disse, ela está na tenda atrás de ti. Disse, visitar-te-ei conforme minha promessa 25 anos atrás. E Sara deu como que uma risada consigo. Disse, Sara riu na tenda nesse instante, dizendo como essas coisas podem acontecer.
Haveria alguma coisa difícil para Deus? Está vendo? Nada. Não, Senhor. Agora ele disse, Jesus prometeu que ele, o Filho do Homem, que é a palavra, você crê nisso? Viria nos últimos dias e se manifestaria no tempo em que o mundo estivesse como Sodoma e Gomorra. Você crê que está certo? Antes de termos uma oração, algum de vocês orem e vejam se o Filho do Homem ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Só lhe perguntem se ele é e digam, Senhor, esse homem não me conhece, mas sei que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vejam se ele lhes diz isso. Sim, Senhor. Agora ergam a cabeça só por um momento. Está atrás de mim. É uma criança. Está ardendo em febre agora mesmo. É uma garotinha. Você é de fora da cidade. A criança tem problema de estômago. Tinha. Somente creia. Agora é isso que ele disse que faria? Eu nunca vi aquela pessoa na vida. Deus no céu sabe disso. Esse homem aqui, ele parece muito forte e saudável, mas estão vendo essa sombra sobre ele ali? Isso significa que, a não ser que Deus o ajude, ele não vai estar aqui muito tempo. Ele tem câncer. Está no pulmão do irmão. Agora o Filho do Homem está aqui. Ele tem um peso no coração por um garotinho, uma criancinha, está certo? O irmão crê que Deus pode me dizer o que está errado com a criança? Ele pode. Ele tem pequenos acessos de desmaio com uma forma de epilepsia. Ele teve recentemente, essa manhã. Isso mesmo. O irmão crê que vai viver para criar esse garoto, que ele ficará bem. Onde está Charlie Cox? Onde está ele? Charlie, onde você está? Pensei que estivesse aqui esta noite. Aqui, Charlie. Gary, onde você está? Larry? Ele está aqui? O garotinho dele tinha a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Onde você está, Larry? Venha cá um minuto. Bem, aqui está. Esse garotinho tinha a mesma coisa. Seus pais são muitos bons amigos meus. Anos atrás eu estava lá, esse garotinho tinha acessos, perdi os sentidos, desmaiava, era epilepsia. Detectei isso no garotinho, pedi para Deus curá-lo, ele nunca teve mais desde então. Esse é seu pai, sua mãe está sentada aqui em algum lugar, e aqui está o próprio garotinho. Agora o senhor crê? Obrigado, Larry. O senhor crê que o Deus do céu lhe conceda a mesma coisa, o senhor viva para criar o menino. Deus o abençoe. Oremos. Querido Deus, ajuda-o, eu rogo que a tua misericórdia e graça estejam sobre ele e o abençoe em nome de Jesus. Volte para Luziana agora feliz. Louve a Deus por ele. Oh, sim. Ele era de Louisiana. Sem dúvida que era, nas proximidades do Lago Charles. Certo? Veja, eu posso captar seus pensamentos agora. Louvado seja Deus. Bem, a irmã está pedindo uma coisa boa. A irmã quer ter um bebê. A irmã já teve filhos, um par de filhos, mas quer outro. Que o Deus do céu lhe conceda isso, minha irmã. Venha cá, quero só impor as mãos. Querido Deus, dá à mulher o desejo do seu coração, porque é uma causa digna. Em nome de Jesus, amém. Agora vai e tenha o filho. Deus é um bom Deus. Vocês creem nisso? Ele sabe tudo que necessitamos. Ele supre todas as nossas necessidades se cremos nisso. Ele disse, se tu podes crer. Eu lhe apertei a mão em algum lugar. Não me lembro onde foi, mas em algum lugar lhe apertei a mão. Não lembro exatamente, mas estivemos em algum lugar. Hoje, em algum lugar, mas não sei onde foi. Mas isso não é onde o que estamos aqui para falar. O irmão está aqui para falar a respeito, para orar, quer que eu ore por outra pessoa. Isso mesmo.
Ele não está aqui. Ele está na Geórgia, enfermo. Não está só fisicamente enfermo, mas espiritualmente enfermo. Seu primo. O irmão crê que Deus cuidará disso porque pôs no lugar dele. O irmão crê, venha cá, oremos juntos. Querido Deus, concede a este homem o desejo do seu coração, que ele vá e encontre este homem clamando por Deus. Em nome de Jesus eu peço isto. Amém. Deus abençoe, não duvide. Creia de todo o coração. Como vai? Não é que eu não tenha estendido a mão para cumprimentá-lo, então, quando o irmão me estendeu a mão, estava notando uma coisa. Era uma sombra, bem escura e negra. Essa foi a razão, eu sabia que se segurasse sua mão, encontraria isso dessa maneira, mas é um câncer. O irmão crê que Deus é capaz de removê-lo? Está no seu peito, lado esquerdo. O irmão quer voltar para Carolina e louvar o Senhor por ficar bom, não quer? Está vendo o que quero dizer? Oremos. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, aquele que está presente agora, os filhos comendo o pão de Deus, que este filho também desfrute da fé, do pão de Deus que ele lhe dá agora para a sua cura, que ele vá e fique bom em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão. Creia de todo o coração. Como vai? Esse não é um tempo maravilhoso? Simplesmente parece que um temor recai sobre o povo, ou talvez pareça aos meus ouvidos simplesmente algo fazendo um barulho como... Veja, sim. É o pão dos filhos, estão vendo? É de vocês. É para vocês. Não é para mim, é para vocês. Estou muito agradecido. Bem, agora eu estou bem que eu saiba. Estou bem que eu saiba, mas não é para mim também, eu tenho necessidade. É pão para vocês, é encorajamento para vocês que nem mesmo estão enfermos, simplesmente traz nosso coração perante Deus. É exatamente o tempo que ele disse que faria, como aconteceu nos dias de Sodoma. Assim será na vida do Filho do Homem, quando o Filho do Homem se manifestar. Está vendo? E eis que eu vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele restaurará o coração do povo ao Pai. Está vendo? Está vendo? E então os justos caminharão sobre os ímpios, cinzas. Eles arderão como forno. Veja, a terra arderá. Não vemos que vai cair mais além. Vulcânicos espalharão do outro lado da terra. Os céus estarão em chamas. Ó, rocha das eras, tem misericórdia de mim agora naquele tempo. Como vai? Bem, uma coisa, a irmã tem problema de senhoras, problema feminino. Tem outras coisas, está nervosa, exatamente nessa idade de se ficar nervosa, complicações de todo tipo. Mas tem um desejo também, que é receber o Espírito Santo. Isso mesmo. A irmã crê que vai. A irmã confessou tudo. A irmã crê que se ele impuser a mão e pedir Deus que o faça, o Espírito Santo virá. A irmã crê nisso? Oremos. Querido Deus, eu imponho as mãos sobre esta mulher na forma apostólica e peço que ela receba o batismo do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, que ela o receba. Amém. Não duvide, ele lhe pertence, veja, é seu, é o pão dos filhos. Teve um sentimento um pouco estranho quando eu disse problema feminino, não teve, porque era isso que a irmã tinha também. Agora a irmã crê que vai ficar boa agora, vá só agradecendo ao Senhor. Como vai? Você crê de todo o coração? Crê que vai comer como costumava há tempos? Muito bem. Vai e diga obrigado, Senhor. A presença do Senhor. Você crê que esse problema nas costas vai deixá-lo, você vai ficar bom? Muito bem, somente vai dizendo obrigado, querido Deus. Deus concederá. A irmã crê que pode ser curada, que o Senhor a curará e não terá mais artrite, ficará boa e saudável. A irmã crê nisso, vá agradecendo, diga, Senhor, eu creio e aceito de todo o coração, eu creio nisto.
O que todos vocês aí creem acerca disso? Você, bem aqui, põe a mão sobre essa mulher sentada ao seu lado aí, diga-lhe as coisas que as varizes e a artrite a deixarão quando ela... Deus abençoe. A irmã crê que vai ficar boa? Vá para casa e fique. Deus abençoe, siga seu caminho. Diga, obrigado, Senhor Jesus. Como vai? A irmã crê que seu problema feminino vai deixá-la também. Vai e diga, obrigado, Senhor. Como vai? Ora. Eu sei o nome da irmã. Eu costumava, quando pastoreava a igreja batista, Totten. Irmã dela, Totten. A irmã está sofrendo de problema nas costas agora. Vai ficar bem agora. A irmã crê que ele vai curá-la? A irmã se lembra do que aconteceu lá na igreja batista de Milltown, nos anos atrás? Ele ainda é o mesmo Deus hoje. Deus abençoe. George Wright, onde o irmão está? Lembre-se. Ora, como? A irmã crê que se eu somente puser as mãos sobre a irmã, com esta unção a irmã ficará bem? Venha cá, em nome de Jesus Cristo. Que ela seja curada. Amém. Tenha fé, pois todos vocês creem de todo o coração. Agora, como ver aquela senhora traz velhas memórias, não consigo mais me lembrar do nome dela, contudo eu... Totten, isso mesmo. Ah, sim, sua filha era Bert. Isso mesmo, exatamente. Não pense que estou fora de mim, só estou um pouco, vocês sabem, por assim dizer... Não consigo explicar, mas seu problema nas costas acabou, senhora. Vá, louve ao Senhor, diga obrigado, Senhor. Você crê que seu problema de coração está resolvido também? Somente vá, regozije, diga obrigado, Senhor Jesus, creia. Muito bem, tenha fé, agora não duvide. Venha, senhora. A senhora crê de todo o coração? A senhora tem muitas coisas erradas consigo. Problema nas costas também. A senhora crê que Deus vai curá-la? Muito bem, somente vai regozijando, é o que ela está fazendo. Sentir-se assim, graças ao Senhor. Deus a abençoe, irmã. Oi, filho. A senhora crê que Deus curará o nervosismo dessa criança, tornará sã? Crê? Muito bem. Oi, companheirinho. Deixe-me apertar sua mão. Querido Deus, tira essa coisa maligna desse garotinho e que ele vive e seja normal. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão. O irmão crê nisso. Não crê? O irmão ficará bom. Não duvide de modo algum. Jovem demais para ter problema de coração. Você crê que Deus o curará? Vai e diga obrigado, Senhor, por me curar. Você crê que Deus curará o problema de estômago e tornará são? Prossiga, regozije, diga obrigado, Senhor. Ele ainda é Deus, não é? A única coisa que vocês têm que fazer é somente crer. Está vendo? Vocês creem no Filho do Homem nos últimos dias? Houve uma coisa que aconteceu aqui faz uns minutos, eu não consigo, tentando encontrar onde foi. Alguém teve fé e fez algo, ou talvez eu os apanhe no próximo domingo, ou quando puder. Vocês estão... Aí está novamente. A senhora de mão erguida. A senhora crê que Deus pode curar esse problema do coração, torná-la sã? Curar sua filha aí, com a senhora crê? Senhora Neff, a senhora crê que Deus... Leo Neff. Eu não a conheço, mas essa quem a senhora é. A senhora tem problema de coração, sua filha tem problema do rim. A senhora crê que vai ficar sã, sua fé, a cura. Creia de todo o coração. Você aí atrás no tanque, de pé atrás com problema de estômago, Jesus Cristo o cura. Vocês creem? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos impor as mãos uns sobre os outros agora. Oh, pense na hora que estamos, no tempo que estamos. Pense que estamos na própria presença de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele prometeu que faria isso nos últimos dias. Eu tenho minhas mãos postas sobre esses lenços. Querido Deus, eu rogo que Tu abençoes esses lenços para a cura dos corpos das pessoas, através do nome de Jesus Cristo. Agora com as mãos uns sobre os outros, cada um de vocês é membro do corpo de Cristo. O mesmo Espírito Santo que prometeu revelar os segredos dos corações e fazer essas coisas, Ele está em você. Você é parte dele, ele é parte de você. Agora ele disse isso, esses sinais seguirão aos que crerem. Esse é você. Se puserem as mãos sobre os enfermos, os curarão.
Agora, não ore por si, ore por aquele sobre quem você tem as suas mãos, porque ele está orando por você. Agora oremos juntos e que não haja uma pessoa fraca nesse edifício. Por que esperaríamos mais, meu estimado irmão e irmã? Aqui está ele, o Espírito Santo, Deus bem aqui. Aquilo mesmo que temos falado, querido Jesus. Estamos reconhecendo a tua presença. Tu trouxeste aquele bebezinho de volta à vida outro dia, pode estar morto. Pela oração da fé, querido Deus, há muitos aqui que não alcançamos, o tempo está passando, mas eles têm as mãos uns sobre os outros, eles são crentes, nós estamos sentados na presença do Senhor Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, o mesmo ontem e hoje eternamente. Satanás, você está derrotado, Jesus Cristo derrotou, ele ressuscitou dentre os mortos e se encontra entre nós esta noite, vindicando esta mensagem dos últimos dias. Saia dessas pessoas, deixe-as em nome de Jesus Cristo. Em meu nome expulsarão demônios e você está expulso. Em nome de Jesus Cristo, deixe essa congregação. Cada um de vocês agora que aceitou sua cura, põe-se de pé. Todos que aceitam a cura, põe-se de pé. Ergam as mãos. Agora e dê-lhe louvor. E agora aceito minha cura. Diga isso a Deus. Eu aceito agora a minha cura. Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente, Cristo. Eu agora creio em Ti. Ajuda minha incredulidade. Amém. Eu o louvarei. Eu o louvarei. Louvai o Cordeiro, morto pelos pecadores. Dá-lhe glória, todos vós, povos, pois seu sangue lavou toda a mancha. Vocês não amam? Vamos louvá-lo então, todos com as mãos erguidas. Dê-lhe louvor. Shalom. Se este vídeo foi uma bênção para a sua vida, curta, compartilhe e assine nosso canal no YouTube. Deus te mantenha, querido irmão e irmã. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor. Quiero ser un